Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Bem, hoje eu estive em uma reunião e nessa reunião foi falado sobre o versículo de Provérbios 4, o 23, que fala assim: sobre tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fonte da vida. E esse versículo ele impacta muito quando nós paramos para entender o que Deus está nos dizendo com esse texto, com essa passagem. No nosso coração, ele nasce todos os sentimentos. No nosso coração, brota os bons e os maus. Na palavra do Senhor nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E muitas vezes, pessoas, elas se permitem, pelas circunstâncias da vida, trazer julgamentos, trazer questionamentos, trazer contendas, trazer levante de rebeldia, levantes de intriga, porque brota no seu coração. E o Senhor, ele nos alerta sobre isso. Ele fala conosco que o que nós guardamos no nosso coração é o tesouro que nós temos. Ele fala que a gente deve cuidar do coração, porque desse coração vai fluir fonte de vida. Ou seja, se nós temos um coração em trevas, ele vai fluir trevas. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. E muitas vezes não temos o devido cuidado. E como que a gente cuida do nosso coração? Filtrando muitas vezes as coisas que nós ouvimos. Pessoas com palavras negativas, pessoas com palavras de desânimo, pessoas com palavras de intriga, de fofoca, de mentira, do disse-me-disse. Como é que a gente vai guardar nosso coração das panelinhas? Porque muitas vezes tem grupinhos que eles se fecham entre eles e esses grupinhos, nenhum grupo fechado, ele é sadio. Porque um grupo sadio, ele vai exalar bondade, ele vai exalar o que ele tem de bom para outras pessoas, ele não vai se reter, se fechar somente nele. E isso nós aprendemos com a palavra do Senhor. Deus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele sabe quais são os nossos pontos fortes, mas ele também sabe quais são as nossas debilidades. Deus não conhece o nosso coração hoje, o Senhor conhece o nosso coração já até no futuro. Ele já sabe todas as coisas, por isso o Senhor nos alerta que nós devemos guardar e cuidar do nosso coração. Aonde nós temos colocado os nossos olhos, aonde nós temos permitido que os nossos pensamentos nos levem, porque tudo isso aí vai inflamar o nosso coração e a nossa vida e vai nos trazer consequências. Tudo na nossa vida é causa, é efeito, é semeadura, é colheita. Por isso o Senhor, ele nos alerta para que nós tenhamos cuidado do nosso coração. O Senhor vai falar com Caim. Caim, quando ele está para fazer aquela oferta e ele vai ofertar o que não agrada ao Senhor, e o Senhor está conversando com Caim no livro de Gênesis, no capítulo 4. O Senhor está conversando com Caim. E o Senhor fala com ele assim, ó, porque a oferta de Caim agrada, a oferta de Abel agrada, de Caim não agrada. E olha só o que o Senhor fala para ele: se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, o seu destino será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha o que o Senhor está falando com Caim. Ele está falando assim: olha, o mal, o pecado, ele está perto de você, ele está te cercando, ele está te envolvendo, está vindo pensamentos na sua mente. Está vindo pessoas falando no seu ouvido. Está vindo pessoas trazer situações. Está vindo as redes sociais trazer veneno. E o que o Senhor está dizendo? O pecado está à nossa volta, mas cabe a nós o domínio sobre ele. Cabe a nós um posicionamento em relação às coisas com as quais nós vamos relacionar. Porque nós não podemos chegar diante de Deus com o coração impuro. O Senhor Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele morre para que nós venhamos ter uma vida em vida em abundância, uma vida nele. O que ele nos promete quando ele fala: eu estou indo para o Pai, vou preparar-vos lugar. Mas o que ele nos promete? Mas vem o Consolador. E esse Consolador, ele vem para habitar no nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Por isso nós precisamos estar atentos a tudo que está nos cercando. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Por isso nós precisamos voltar nossa atenção para o Senhor. Por isso nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. Jesus está voltando, o tempo é curto. A palavra do Senhor nos diz que no final dos tempos haveria terremotos, maremotos, pandemias, epidemias, filhos levantando contra o pai contra filho, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reinos contra reinos. E nós vimos, há uns dias, um terremoto avassalador na Venezuela. Essa semana passada, nós vimos um terremoto
né, essa semana terminando, na Colômbia. Hoje nós tivemos outro terremoto na Indonésia. São muitas pessoas que estão morrendo porque Jesus está voltando. E o que é que ele está nos falando? Preste atenção. Eu estou voltando para buscar todo aquele que me aceita e me recebe. Mas se você não aceita Jesus, ele não tem compromisso contigo, você não vai viver com ele na eternidade. E esse não é o plano dele para você. Ele morreu na cruz por você. Você precisa permitir que no seu coração Jesus entra e ele faça habitação lá. E se você aceitou Jesus, você precisa purificar seu coração e não pode viver com o coração, se permitir, com o coração corrompido, com o coração impuro. É necessário fazermos um autoexame para que o nosso coração seja um coração habitável pelo Senhor. E essa é a minha mensagem para você no dia de hoje, porque ela me impactou. E eu tenho certeza que se você abre e você permite seu coração, ele será impactado também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.